Então, por favor, minha amiga, vamos iniciar mais um estudo. O pastorino hoje, né, em Minuto de Sabedoria, a mensagem é a seguinte: saiba viver os belos momentos da sua vida. Aproveite os minutos de alegria, sem pressa de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza. Colha em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Então, a mensagem de hoje é para a gente viver os belos momentos, né? Aproveitar. Eu acho muito bonito quando ele fala para a gente aproveitar a natureza, né? Que é toda essa. Não é só uma beleza, mas é necessário para a nossa vida, né? Nós fazemos parte da natureza e precisamos dela. Ela não precisa da gente, mas nós precisamos. Então, que a gente possa colher, né, em todos os canteiros as flores de alegria. E aí eu vou ter que fazer um adendo como espiritualista, porque para a gente também toda a natureza é cheia de energia. Então, quando você frui dessa natureza, usufrui dela de maneira plena, você consegue absorver um pouco dessa energia e se renovar, quer dizer, renovar as próprias energias. E também pensando nessa coisa que muito se fala hoje em dia, do estar no aqui e agora. E geralmente as pessoas ficam num lugar, mas se projetando em preocupações de trabalho, ou, por exemplo, vai no passeio, está ali no celular resolvendo outras coisas e não está tendo essa atenção plena naquele exato momento. Obrigado, Pri. Tá, então, vamos fazer a nossa prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho. Agradecemos mais uma oportunidade benfazeja, Senhor, que possamos estudar, né, com o coração aberto e, após o estudo, que possamos praticar, Senhor, o que o Senhor nos ensinaste, que é amar ao próximo como nós nos amamos, né, fazendo todo o bem que possamos, independente de quem seja esse irmão. Que possamos estar conectados, Senhor, contigo, não só no dia de hoje, mas no dia de amanhã também, em todos os dias de nossa vida, nossas vidas. Senhor, né, o tempo agora, né, é o inverno, abençoe as pessoas que não têm um teto para se abrigar, Senhor. Que elas possam ter seus corações acolhidos, sentindo essa energia benfazeja que o Senhor nos emana em cada instante. E temos que te pedir também, Senhor Jesus, por cada irmão do nosso planeta Terra. Todos nós que aqui estamos somos necessitados. Que uma fagulha do teu amor possa se irradiar nos nossos corações. E abençoe também, Senhor, as nossas águas, que elas possam receber os fluidos necessários para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, com muita gratidão em nossos corações, pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um Evangelho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode dar início. Cristina, só que fiz uma besteira aqui. Você pode ler o Evangelho, por favor, de João? Claro. João 1, 19 a 28. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele confessou e não negou, e confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe eles: Quem és tu então? És tu Elias? Ele respondeu: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. Que pensas de ti mesmo? Ele replicou: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, eles tinham sido enviados pelos fariseus. Perguntaram-lhe também: Por que então mergulhas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu mergulho na água. No meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, ao qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Isto passou-se em Betânia, além do Jordão,
onde João estava mergulhando. Dá para notar que o evangelho que o Pastorino, que eu faço pelo estudo do Evangelho Comentado de Pastorino, ele tem termos muito diferentes do corriqueiro da Bíblia. Ele fala onde João estava mergulhando, quando a maioria das traduções falam onde João estava batizando, né? Entre outras coisas que eu imagino que deve ter diferente, mas essa que chama mais atenção. Mas pode dar seguimento, Pri. Na pesquisa do dia de hoje, né, eu peguei do Caminho, Verdade e Vida, né, que é de Chico Xavier, a psicografia, pelo Espírito Emmanuel, que ele fala o seguinte, né, o título do texto dele é Endireitai os Caminhos. Isso está em João, capítulo 1, versículo 23. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aí no comentário de Emmanuel, ele diz o seguinte: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos aos conselhos de João, endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as suas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Eu acho que assim ele fecha, né, de uma maneira assim sempre muito, vou falar poética, mas vem falando o que a gente precisa, né? A gente tem que, para se conectar a Deus, a gente tem que estar com o nosso coração, vamos dizer assim, puro, né? Retirar as sombras, as mágoas, retirar tudo que não é bom para nós, porque a gente consegue se conectar. Acho que isso está relacionado também à questão da frequência, né? A frequência vibratória, porque Jesus está sempre junto de nós, Deus cuida de cada um dos seus filhos, independente do que façamos, né? Se fizermos algo correto aos olhos do Pai ou errado, ele está sempre junto do seu filho, né? Independente do que ele tenha feito. É filho e ele cuida, né? E Jesus, como nosso mestre maior, é assim, o nosso maior irmão em humanidade e cuida de todos nós da mesma maneira, né? Quando ele falou das ovelhas, que não deixaria nenhuma ovelha se perder. Nós somos essas ovelhas, né? Então, que possamos ter o nosso coração conectado, os nossos pensamentos, né? Não é 24 horas por dia a gente não consegue só pensar em coisas boas, mas que nesses pequenos momentos que a gente pense em algo bom, a gente se lembre que Deus está cuidando da gente da melhor maneira possível, né? Mesmo que não entendamos o que está acontecendo. Sim, do que você falou aí, eu até anotei aqui uma frase. Falta dedicação ao bem de si mesmo. Porque eu outro dia também estava meditando sobre isso, porque eu já estou beirando os 60 anos de idade, né? Aí foi até próximo ao meu aniversário, a gente faz meio que um balanço na vida, né? Aí eu parei, porque estava meditando a esse respeito aqui sozinho em casa, imaginando, gente, quantas décadas da minha vida
eu perdi, não tive essa dedicação ao bem de mim mesmo, porque, primeiro que tudo, a gente tem que entender o que é esse verdadeiro bem de si mesmo. Eu estava pensando, volto a dizer, que eu posso falar melhor é sobre mim mesmo, a história que eu melhor conheço. Quantas décadas perseguindo ilusões vãs, e no perseguir ilusões vãs, esquecer dessa dedicação ao bem, ao verdadeiro bem de mim mesma. Quanto eu demorei para descobrir o que é esse bem. E quanto, eu até parei para agradecer muitos percalços da vida, porque, de certa forma, esses percalços acabaram impedindo que eu encontrasse outros abismos à frente, e o mal bem acabaram me direcionando a encontrar esse caminho para a dedicação ao bem de mim mesmo, entendeu? Porque eu também estou pensando nisso, a providência divina é tão maravilhosa, esse Deus é tão maravilhoso, porque ele faz de tudo, ele faz os convites vida fora, e faz inúmeras vezes, quantas vezes foram necessárias, ele vai fazendo esses convites. Pode ser até alguém que nunca chega a encontrar o verdadeiro caminho para a sua evolução, ele até na hora da morte, eu acho que ele vai ter um chamamento, mesmo que a vida inteira ele não tenha encontrado, porque aí também vai entrar a beleza do livre-arbítrio. Você escolhe os caminhos, até o caminho entre aspas, perdição, mas Deus não vai desistir de você nunca, e cai naquela coisa do bom pastor, que nunca vai desistir de qualquer ovelha, né? O chamamento vai estar sempre ali. E quando você estava falando ali de encontrar Deus, conseguir se comunicar com Deus, eu me lembrei da música do Gilberto Gil, do Se Eu Quiser Falar com Deus. Aí até procurei aqui a letra, vou pedir permissão para falar aqui alguns versos que diz assim: se eu quiser falar com Deus, tem que aceitar a dor, tem que comer o pão que o diabo amassou, tem que virar um cão, tem que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Olha isso, sabe? Justamente essa coisa. Você tem que saber, através, infelizmente, do sofrimento, por causa do nosso grau evolutivo ainda ser inferior, que a gente, infelizmente, a maioria de nós tem que aprender pela dor. Infelizmente, é comendo o pão que o diabo amassou, virando o cão, lambendo o chão daqueles sonhos, porque geralmente são ilusões, entendeu? É tipo assim, voltar para a realidade. Mas, quando você consegue isso, essa coisa que a gente sempre estuda aqui, de quando você consegue conectar-se, nem que seja minimamente com esse teu eu crístico, esse teu eu profundo, você acaba tendo ali a principal âncora da sua vida, para tudo. E ali você tem um farol que pode te direcionar para o caminho certo. Concorda, Pri? Tem essa colocação aí da música do Gilberto Gil, né? Vem nos chamar a atenção, né? Não precisa ser algo, como que eu vou dizer? Ele é um cantor, como eles falam, né? Um cantor do mundo, mas todos têm um insight, né? E acabam passando essa oportunidade. Então, acho que entra até, tem tudo a ver com essa questão do pastorino de a gente poder estar em contato com a natureza, né? Com o ser que está ao meu lado, porque ele vai me auxiliar, né? Você auxilia um e recebe auxílio do outro, e por isso que a gente vive em sociedade, né? Acho que é muito importante. Sim. Bom, então eu vou ler o estudo que eu achei de Pastorino, que é bem curto mesmo, tá? Mas eu acho que cabe sempre para a gente comentar. Então vamos lá. Nesta cena, observamos a angústia que obceca o homem pela personalidade, pelo que cai sob os sentidos. Nada de interessar-se pelo espírito. Querem firmar suas crenças externas nas ilusões passageiras do corpo, da pessoa, da filiação, das credenciais humanas. Estes interrogatórios serão feitos a todos os que mergulharam no espírito. Quem és? Que autoridade tens? Quem te deu esse poder? Então, ele está colocando aqui essa coisa aqui da ilusão personalística da coisa.
porque realmente, infelizmente, a gente está vivendo um momento muito difícil aqui no país, no Brasil, em que a gente vê os novos doutores da lei, por serem doutores, falam absurdos, às vezes até absurdos que vão contra os princípios do Evangelho, mas que a sua fala é validada porque eles são os doutores, eles detêm os títulos. Quanto que você pode ter outra pessoa que não tem título nenhum, falando algo muito mais coerente e condizente com o Evangelho, que quando ele fala assim, os que mergulharam no Espírito, e a gente tem essa coisa também, a coisa do Evangelho como sendo essas novas águas em que a gente mergulho nas águas da Boa Nova, e se a pessoa não tiver essa autoridade ou esse título dado pelas instituições humanas, as palavras deles podem não ser nem levadas em conta, porque não tem o título. Eu escuto muito, até como professora, às vezes algum jovem aluno experiente dizendo: ah, mas fulano falou. E o fulano tem uma certa autoridade dentro da sua igreja. E aí aquilo não é mais questionado. Porque aqui o que o pastorinho está dizendo, o quanto, isso desde lá atrás, desde João, o quanto a humanidade ainda é obcecada por esses títulos humanos, quando, na realidade, aliás, título nenhum deveria ter a mínima importância, porque o próprio Cristo, que é o nosso exemplo, Jesus, é o nosso exemplo maior, não tinha título nenhum. Era um pobre carpinteiro que andava como um mendigo pela Judéia pregando o amor, sem título nenhum. Muito pelo contrário, ele desafiava aqueles que possuíam os títulos chamados doutores da lei. E aí cabe a nota também que o pastorino fala de uma certa tristeza, né? Que infelizmente isso ainda obceca, porque passados mais de 2000 anos, a gente ainda continua, infelizmente, com a mesma mentalidade de preocupar-se mais com essas titulações humanas do que com a mensagem. A aparência o título do mensageiro acaba se tornando mais importante que a mensagem. A gente valida coisas que não deveria validar pelos títulos dos mensageiros e, às vezes, de muito má mensagem, apenas porque a gente não sabe ainda dar valor àquilo que realmente importa. E é de se lamentar isso, né, Pri? Porque é o que a gente está falando aqui. O chamamento está em todo lugar. O chamamento está em todo lugar. E o que você falou, se eu quiser falar com Deus, você não precisa de nada externo. Se falar com Deus é uma coisa de você com você, você o encontro com esse teu eu crístico. E você também falou a coisa aqui da convivência humana. Gente, o evangelho é uma coisa que a gente exerce fora de igrejas, a gente tem que exercê-lo e vivenciá-lo diariamente no contato com o próximo. Ali está a nossa escola, ali está o nosso aprendizado, no convívio com o próximo. Concorda, Pri? Sim, a gente vivencia, né? O exemplo é que vai arrastando, né? Porque você pode estar dentro lá de qualquer religião e você segue lá toda essa questão, né? Você tem toda essa preocupação exterior, né? Toda o ritual, ou o que seja, mas quando você sai de lá, você não faz o que deveria ser feito, né? E é no dia a dia que você aplica isso, né? Seja você indo para o trabalho, seja você indo ao supermercado, ou ao banco, ou ao médico, onde quer que seja, né? Você tem que ser tolerante, né? Você tem que entender, tentar entender o outro, tentar fazer assim tudo da forma mais harmônica possível. E aí que você mostra, né, o seu verdadeiro eu e vai exemplificando Jesus, né? Seria assim, eu estava até ouvindo o Papo das Nove, o Trigueiro agora falando sobre o Brasil, né? Ser um país de muitos cristãos, mas que às vezes a gente não aplica o que Cristo nos ensinou, Pouca, né? Cristo é amor. tem muitos cristãos, mas tem pouca cristandade. Porque se a gente tivesse proporcionalmente a mesma cristandade, a gente não teria tanta violência, a gente não teria tanta injustiça social, tanta gente pelas ruas passando fome, porque e tanta separação em vários níveis, né?
porque aí a gente vai voltar àquilo que a gente está sempre falando. Não são exterioridades. É sempre a luta do que não deveria ser a luta. A gente já estudou isso, que a gente chama de o inimigo, o antissistema, o corpo material ser o tal do inimigo, não deveria ser. Ele deveria ser um instrumento para que o nosso espírito se aprimorasse. Infelizmente, é justamente o contrário. Ele acaba dominando, sobrepujando as necessidades do espírito e vivendo essa vida de aparência. E, às vezes, infelizmente, até na religião. Então, como você falou, se eu cumpro os ritos, eu tinha até, eu me lembro, é um poema, eu não vou lembrar quem é o autor do poema, nem direito como era, mas que dizia o seguinte, que era, tipo assim, perdão, como é que oração, oração aos domingos de manhã, não, era sábado à noite, era a farra, e domingo de manhã a oração. E era meio que isso, né? Você precisava era cumprir o rito daquele Brasil católico que tinha que ir à missa aos domingos de manhã. O que você fazia fora dali, não importa, você cumpriu. Aí eu vou jogar lá atrás, que quando surge o protestantismo é justamente uma revolta contra a hipocrisia da época do vender os indultos, né? A igreja vendia o perdão e tudo mais. E às vezes eu me pergunto se a gente até não está repetindo isso, gente. Se a gente já não está fazendo de novo essa negociação com Deus, do eu dou isso para receber aquilo, etc. e tal. Quando, na realidade, eu tenho que dar, sim, eu tenho que fazer o sacrifício, eu tenho que fazer o sacrifício da ovelha. Só que a ovelha a ser sacrificada são o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos interesses mesquinhos da carne. E quando eu digo mesquinho da carne, não é porque a existência física deva ser desprezada, não. É como eu falei, ela é um instrumento perfeito para a nossa evolução, mas não pode esses chamamentos da vida material sobrepujar a evolução espiritual, os interesses espirituais. Então, é esse o sacrifício que é esse o nosso dízimo, é esse a nossa imolação de cordeiro, é esse o nosso, queira chamar de como você queira chamar, é esse o sacrifício que tem que ser feito, que é de nós mesmos, dos nossos interesses materiais transitórios. Tem que existir? É claro que tem que existir. A prosperidade faz parte. Deus quer todo mundo próspero e feliz e vivendo saudável. Mas, para isso, o que ele só pede é isso, essa entrega a ele. E essa entrega de verdade, de você. Não é, vou viver só para pregar, não. É para ser, para seguir o exemplo na medida do possível. Ninguém vai virar Cristo, ele sabe muito bem disso. Ele sabe que cada um de nós tem o seu limite evolutivo, mas o que pede a gente é que a gente tente de todo o coração, tente o máximo fazer a nossa reforma interior, lutar contra esse inimigo, o Satanás que você queira chamar, mas que é o nosso eu antigo. São aquelas trevas dentro do nosso coração que a gente conhece, que a gente sabe que não é externo, que ninguém botou, que ninguém está esperando, não, está aqui dentro da gente. É o meu egoísmo, a minha arrogância, o meu orgulho, uma série de defeitos que a gente tem, e lá dentro, nas trevas dos nossos corações, é só a gente que conhece. Ninguém que conhece. Não é o marido que te ama, a filha que te ama, o amigo que te ama, teus pais que te amam. Não, é só você que conhece. Então, só você sabe qual é essa luta. Ninguém pode dizer qual é essa luta, é só você. Porque só você conhece. Os nossos abismos são só nossos. E só a gente conhece o fundo dele para poder pensar, é ali que eu tenho que jogar a luz. É nessa parte que eu tenho que combater e é esse mal que eu tenho que extirpar de mim mesmo. É a tal da parábola do se um olho te ofende, arranca, etc. Não é o olho físico, é aquele mau olhar espiritual que a gente tem. E aí, Pri? Acho que falei para caramba. Não, é isso mesmo, né? Essa questão, a luta, a nossa luta tem que ser diária, né? E contra as nossas imperfeições, não é contra a imperfeição do outro, né? Porque a imperfeição do outro é do outro. Isso aí é um problema dele. A nossa imperfeição é o nosso problema, né? Que a gente tem que resolver
e tentar ir melhorando, né, aos poucos, porque a gente sabe que isso demora, né, a gente ainda tem muita imperfeição, tem muita coisa para melhorar, mas que a gente lembre, né, que é um passo a cada dia. Mas tentar fazer o nosso máximo. Acho que é só isso que Deus pede de nós. Que a gente faça com sinceridade, né? Bom, Pri, eu não tenho mais nada a acrescentar hoje. Eu acho que, embora tudo tenha sido breve, foi muito bom. Acho que a gente sempre volta àquelas questões da luta interior, né? Da necessidade de evolução, da vida material ser um veículo para evolução espiritual e não o contrário, né? E acho que aqui, nesse pequeno estudo acabou, a gente conseguiu abordar tudo isso, né? É como todos os outros estudos, né, que a nossa luta interna é diária, né, temos que lutar contra as nossas sombras, né, para poder clarear e observar as flores, né, observar essa natureza que é tão magnífica. Ah, mas antes de encerrar, é porque eu me lembro que quando eu estava estudando também na parte histórica, que eu nunca trago a parte histórica que o Pastorino fala, eu sempre trago a parte mais, digamos, mais espiritualizada da história. Mas aí tem uma coisa que eu acho que é importante a gente também registrar aqui, essa parte de mas tu é Elias, porque quando se pergunta se alguém, um doutor da lei pergunta se alguém é alguém que já morreu, de certa forma aí a letra da Bíblia ela está validando a reencarnação, certo? Porque aí não teria cabimento perguntar se João era alguém que já tinha morrido, se não houvesse a crença na reencarnação. E aí essa é uma das passagens da Bíblia que faz com que a gente até tenha ligeira desconfiança de que algumas palavras podem ter sido suprimidas ou alteradas naquela transcrição que a gente sabe, né? Que, como não havia imprensa, tudo era transcrito na mão, e durante alguns séculos apenas a Igreja Católica era detentora do conhecimento, né? E acesso a isso, e era quem transcrevia. Eu hoje à noite, na noite passada, quer dizer, antes de dormir, eu estava meditando muito sobre isso, a responsabilidade espiritual que essas pessoas que decidiram, por algum interesse qualquer, alterar qualquer uma dessas palavras do Evangelho, o grau de responsabilidade disso, né, Pri? O grau de responsabilidade. Porque tem coisas que estão causando confusão até hoje, como você, por exemplo, ter segmentos do cristianismo combatendo com todas as forças a ideia da reencarnação, quando na realidade você tem essa uma das passagens da Bíblia que acaba validando isso, mas isso é uma outra história, mas eu só quis deixar aqui gravado que realmente essa história de perguntar se tu Elias, sem acreditar em reencarnação, é bem complicada. A gente vai seguindo, né, de acordo com o nosso conhecimento e que a gente possa sempre fazer o melhor, né, a cada dia, Cristina. Sim, sim. Então, vou pedir para você encerrar, tá, minha querida? Para a gente seguir com a nossa tarefa diária de tentar aprender mais um pouco. Por favor, Pri. Então, assim, querido Deus, amado Mestre Jesus, com essas palavras assim tão confortadoras para os nossos corações, com essas palavras que nos lembram a cada instante da importância de vencermos as nossas dificuldades a cada dia, né, e que possamos praticar, Senhor, no nosso cotidiano, tudo isso que estudamos um pouco, porque sabemos que quanto mais a gente estuda, mais precisamos estudar, mas é que a nossa responsabilidade também aumenta. Então, que possamos ser responsáveis o suficiente para aplicarmos o Teu Evangelho, Senhor, em cada instante de nossas vidas. Pedimos assim, Senhor, a permissão a essa falange espiritual, mas principalmente a Ti, Senhor Jesus, para darmos finalizado mais um Evangelho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. Obrigado pela oração. Vamos fazer a escolha do estudo da próxima semana. Vamos abrindo o Novo Testamento a Êxodo. João 4. Deixa eu anotar aqui. João 4, 31 a 38. A ceifa e os ceifeiros. Tá? Anotei aqui também, João 4, 31 a 38. Então, novamente, eu quero te agradecer. Tá? Nada, eu que agradeço, Cris, por esses momentos de refrigério espiritual.